Eu quero dar a minha saudação aos missionários e membros da comunidade Rainha da Paz de Olinda. Eu quero saudar, desejando uma bênção especial e materna de Nossa Senhora Rainha da Paz, que foi uma das heranças que nós aprendemos de Nossa Senhora em Medjugorje. Ela fala que desejar a bênção especial e materna de Nossa Senhora Rainha da Paz é nós desejarmos que cada pessoa a quem nós saudarmos tenha uma experiência com o amor de Deus. Portanto, é uma bênção muito familiar a nós que fizemos a experiência com o amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Eu saúdo vocês com a bênção especial e materna de Nossa Senhora Rainha da Paz. Vamos começar, vocês devem estar fazendo um retiro sobre Medjugorje, sobre o carisma da Rainha da Paz e a ligação do carisma com as aparições de Nossa Senhora na cidade de Medjugorje, que fica na Bósnia-Herzegovina. Nós da comunidade, eu particularmente, os meus primeiros contatos com as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje se deu por volta do ano de 1983. Chegou às minhas mãos um livro chamado Apressai a Vossa Conversão, Abri os Corações a Maria Rainha da Paz. E eu li o livro e eu já fiquei profundamente conquistada e encantada na primeira vez que eu li o livro. E comecei a viver aquilo que Nossa Senhora pedia em Medjugorje com muito temor de Deus, desejando fazer o que ela pedia, acreditando com todo o meu coração e minha alma de que os pedidos dela eram uma urgência para o mundo de hoje. Então, quando eu vim morar em Sobral, em 1985, nós já tínhamos espalhado essa espiritualidade de seguir as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. A comunidade Rainha da Paz nasceu em 89. De 85 a 89 nós ficamos como membros da Renovação Carismática. Em 1989 foi aberto o grupo e, por uma providência de Deus, na eleição do nome do grupo, o Espírito Santo conduziu que fosse eleito o nome Grupo Rainha da Paz, Grupo de Oração Rainha da Paz. Em 1992 chega até nós um vídeo sobre um pequeno resumo das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. E quando nós assistimos, causou um novo impacto em nós. Agora não mais em mim pessoalmente, mas em nós comunitariamente. E nós começamos a viver com mais rigor, com mais, bem mais as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. Então nós passamos a jejuar nas quartas e sextas, nós passamos a esforçar para rezar o rosário e foi se configurando um desejo de Deus para nós vivermos as mensagens. Quando foi em 1995, na escrita das regras, nós fomos olhar as nossas agendas, eu, o Tony e a Rosana, e nós notávamos que Deus pedia muito para nós fazermos adorações ao Santíssimo Sacramento. Inclusive, o nosso primeiro retiro, que o Grupo Rainha da Paz realizou, em junho de 1989, esse grupo já passou a noite em vigília, em adoração ao Santíssimo Sacramento, assim, conduzido pelo Espírito Santo, sem nós nem percebermos que no futuro já era se esboçando que seria o carisma de adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, em 95, nós encontramos essa mensagem que já existia desde 84, ela veio à tona nas nossas mãos como um desejo de Deus para o carisma. Adorem, sem interrupção, o Santíssimo Sacramento do altar. Eu estou sempre presente quando os fiéis estão em adoração. Ali são alcançadas graças particulares. Então, a partir de 95, nós escrevemos nas nossas regras que esse era o desejo de Deus para o carisma Rainha da Paz. E a nossa surpresa, uma feliz surpresa do Espírito Santo, é que ao apresentar as nossas regras ao nosso então bispo, Dom Valfrido, ele aprovou e deu a permissão para que leigos pudessem sustentar uma adoração perpétua. E na portaria que ele nos dá de aprovação, ele diz que pode-se continuar a adoração perpétua, zelando-se pela guarda do Santíssimo Sacramento. Então nós
devemos ter no nosso coração esse zelo pelo aguardo do Santíssimo. Mas falar também da minha experiência pessoal com o Medjugorje é falar quase de um milagre que aconteceu no ano 2000. Eu estava, a minha filha mais nova tinha 6 meses, e eu estava numa capela, e na lâmpada da capela eu via que se formava a imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, aquelas lâmpadas que piscam do Santíssimo Sacramento. E eu fiquei 1 hora rezando e olhando para a lâmpada piscando, formando a imagem da Nossa Senhora Rainha da Paz, e eu, no final da minha oração, eu expressei para Deus a minha gratidão pela honra dele estar deixando eu ver aquela visualização na lâmpada, que era a imagem da Rainha da Paz com aquela mão na lateral, né? E quando eu perguntei a ele o que eu podia fazer para agradecer uma graça tão grande, que era estar vendo Nossa Senhora Rainha da Paz naquela lâmpada, eu escutava uma voz no meu coração que dizia: eu quero que você vá a Medjugorje. E eu achei graça interiormente, porque como é que eu podia ir para Medjugorje se eu sou uma mãe de 9 filhos, de classe média, né? Não tinha condições financeiras. Mas aquela voz insistia: eu quero que você vá. Aí eu respondi no meu coração: eu vou juntar dinheiro, daqui a 10 anos eu vou. Mas a voz dizia: é esse ano. E naquele ano era o ano jubilar, o ano que o Papa pede para que todos nós possamos ir a Roma em peregrinação, como peregrinos, por causa do ano jubilar, a receber a indulgência nas basílicas maiores de Roma. E a voz dizia: eu vou lhe levar. E você vai a Roma, a Assis, conhecer os baluartes da sua vocação, e você vai a Medjugorje. Aí, quando eu estava finalizando a oração, alguém bateu na porta. Era o padre Leandro, que hoje mora na cidade de Soriano, na Itália. E ele chega e diz assim: Tia Tássia, desculpa eu estar interrompendo sua oração, mas é porque eu já vou viajar e eu não queria viajar sem lhe dar um presente. Aí ele abriu a mão e dentro da mão dele, ele me deu uma imagem da Praça de São Pedro, feita de um mármore lá da cidade da Itália, uma imagem pequenininha, assim, do tamanho da palma de uma mão. E me deu também um broche do ano jubilar do ano 2000. Quando ele me mostrou, quando ele abriu a mão que eu vi um susto, porque era como se Deus dizia: eu estou lhe dizendo e não estou brincando. Acredite, tenha fé, eu vou lhe levar para esse lugar, que era a Praça São Pedro, nesse ano que era o que estava no ano do bóton do ano jubilar. Então eu fiquei muito impressionada. Quando eu saí da capela, eu partilhei com os membros do conselho que Deus tinha acabado de me falar na capela que queria que nós fôssemos para Roma no ano jubilar e para Medjugorje, especialmente para Medjugorje. Aí, gente, as pessoas que estavam no conselho mangaram, riram, né, zombaram, mas 2 delas acreditaram. E vocês acreditam que 2 dias depois elas me procuraram para nós combinarmos a ir para uma agência em Fortaleza já para ver as passagens. Essas pessoas eram pessoas de posse e acreditaram, porque a fé é que move tudo na nossa vida. E aí nós fomos para Fortaleza. Tudo foi a mão de Deus e de Nossa Senhora de Medjugorje, porque o que aconteceu é um milagre, é uma coisa inexplicável. Quando nós chegamos na agência, a pessoa que comprou nossas passagens conseguiu, em 15 dias, marcar nossas passagens para nós viajarmos. Essa visualização da capela foi no final de julho, no dia 15 de agosto nós viajamos para Roma. E nós pegamos, para que a passagem saísse mais em conta, nós pegamos 4 aviões para chegar em Roma. E todos os aviões nós sentamos juntos. Tinha vaga para nós sentarmos, nós viajamos 5 pessoas. O Tony, a Rosana, eu, a Tatiana, filha da Rosana, e a Adriana Linhares, da Casa das Redes, aqui de Sobral, uma pessoa muito querida, ex-membro do Conselho da Comunidade. E nós fomos a Roma, né? Imagine a emoção de entrar nas basílicas pela primeira vez na vida, muito choro, muita emoção, muita gratidão a Deus. Mas quando chegou o dia de viajar para Medjugorje, nós já tínhamos muita dificuldade de falar a língua lá
na Itália. Imagine como é que a gente ia se comunicar o croata de Medjugorje, que é muito difícil, muito complicado. Então nós fomos para Ancona, que é a cidade que fica às margens do mar Adriático. De lá pegar um navio que nos levaria até Split, que é a cidade que tem porto, e de Split nós viajaríamos de ônibus para Medjugorje. Só que nós não tínhamos como nos comunicar. E quando nós chegamos no porto de Ancona, nós levamos um carão bem grande da pessoa que carimbou nossos passaportes, porque ela dizia: não parlare italiano, não parlare inglês, não parlare nada, como ir a Medjugorje, né? Ela dizia isso pra gente. Nós ficamos muito arrasados e muito assustados e entramos dentro do navio assim, muito cansados. Tínhamos passado a noite viajando no trem, dormimos no chão da rodoviária, numa sala que tinha lá. Mas o nosso maior cansaço não era o físico, era o medo de a gente ter entrado numa loucura, a gente ter entrado numa situação intransponível. Como é que nós íamos nos comunicar com a alfândega de Split para dizer que nós queríamos ir para Medjugorje? Por mímica, eles eram um país ex-comunista, eles iam nos prender. Então nós, dentro do navio, nós estávamos tão esgotados, tão arrasados, assustados, que a única coisa que nós fizemos foi rezar um terço. E depois desse terço, os 5 dormimos assim sentados, porque o navio que nós viajamos era uma mesa e 3 lugares na frente, 3 lugares na outra frente, e nós dormimos com a cabeça encostada na mesa do navio. Rezamos o terço e dormimos. Aí um grande milagre aconteceu aí, grande intervenção de Nossa Senhora. O que aconteceu? Quando nós acordamos do terço, nós escutamos uma voz em português, no meio de várias vozes em italiano e croata. O ônibus só tinha vozes croatas e italianas. Tinha uma voz de um brasileiro falando. Eu dizia: não, deve ser alguém de Portugal. E aí eu me levantei e fui caminhando dentro do navio, que era enorme, procurando onde era essa voz, de onde vinha essa voz. Quando eu me aproximei, eu vi um homem falando português, que eu imaginava que era português de Portugal. Mas já era uma luz, porque ele podia se comunicar por nós, para nós podermos ter acesso às pessoas lá em Split. Pois vocês acreditam no milagre? Nossa Senhora tinha dito naquela capela que ela nos levaria. Pois nesse momento, sabe o que aconteceu, gente? O homem era um guia, ele era paulista, da cidade de São Paulo. Ele estava levando um grupo de 20 pessoas para Medjugorje e ele tinha um ônibus com 40 vagas. Então, quando nós explicamos a nossa situação para ele, ele disse que a gente era uns loucos, como é que a gente queria ir para Medjugorje sem falar nenhuma língua. Mas ele ficou ao mesmo tempo muito impressionado com a nossa coragem, e ele aceitou por um preço, né, incluir os nossos passaportes no grupo dele, e nós entramos todos juntos na cidade de Split. Então, quando nós chegamos lá na alfândega, ficamos os 5 sentados no lugar, e eu e ele fomos a pé um longo percurso até chegar lá no local onde carimba os passaportes. O policial lá da alfândega de Split, muito zangado, com a cara muito assim, mas aí ele era o intérprete, ele que falava inglês, eu ficava só ouvindo. E eu percebi que eles chegaram ao entendimento e foi carimbado o nosso passaporte para passarmos, era 5 dias ou era 3 dias em Medjugorje. Aí, gente, nós voltamos, entramos dentro do ônibus, vocês imaginam o coração agradecido da gente, imaginem aí do que nos livrou o Senhor e Nossa Senhora de Medjugorje. Temos sido presos e temos voltado deportados para a Itália. E nós entramos dentro do ônibus, dormimos um pedaço da viagem de Split para Medjugorje, durante mais ou menos 3 horas e meia. E quando nós acordamos um pouquinho, nós chegamos à noite em Medjugorje. O guia não era, para vocês ficarem impressionados, o guia era evangélico. Não sabia de nada das aparições. Quando nós começamos a conversar com ele sobre as aparições, sobre a espiritualidade das aparições, o guia entregou o microfone do ônibus para a gente, o Tony, e o Tony começou a explicar o que era Medjugorje para todos aqueles 20 paulistas, 20 brasileiros, né?
que estavam dentro daquele ônibus para conhecer Medjugorje. Então, eles entraram na cidade já conhecendo um monte de coisas, um monte de informações de Medjugorje dadas por nós. E quando nós visualizamos a igrejinha de São Tiago, quando nós visualizamos a imagem de Nossa Senhora Rainha da Paz na praça da igreja da cidade, vocês imaginam a nossa emoção, né, gente? A gratidão, a gente estava sem fala, sem saber como é que, até onde ia o poder de Deus e o amor de Nossa Senhora por cada um de nós. Ele nos levou para o hotel. Lá no hotel também foi aquele problema, a mulher brigando como é que a gente chegava sem ter marcado quarto. Diz que só tinha 2 dias de vaga e nós íamos passar 4 dias em Medjugorje. Então tudo foi assim uma providência atrás da outra. A gente, quando é convidado aí a Medjugorje aqui no nosso coração, Nossa Senhora, ela nos leva e providencia tudo. É um milagre atrás do outro. E dentro da cidade nós fomos experimentando assim, milagre atrás de milagre, muito choro, muita emoção, muita lágrima, porque era um milagre nós estarmos ali. E uma das coisas principais que Nossa Senhora me falou ao coração em Medjugorje foi sobre a maternidade biológica. Ela falava muito da maternidade biológica. O livro que foi o nosso guia, que foi O Triunfo do Coração, Medjugorje, anos 90, quando nós botamos os pés na igreja de São Tiago pela primeira vez, foi no dia seguinte, nós rezávamos um pouco, consagrávamos e abríamos uma das histórias do livro que nos guiava sempre na viagem. Já no trem da Itália para Ancona, nós rezávamos o texto e abrimos uma passagem desse livro, que eram histórias sobre Medjugorje, histórias verdadeiras acontecidas lá. E numa das histórias, numa das vezes que nós abrimos, a Nossa Senhora falava da ação do demônio para impedir que nós nos achegássemos a Deus, e ela pedia para nós intensificarmos a nossa oração. Então assim foi durante toda a viagem. O livro de Triunfo do Coração foi como se fosse o nosso mapa para chegar até Medjugorje, através das suas mensagens, das suas orientações. Quando eu cheguei na igreja de Medjugorje, eu pedi uma palavra a Deus nesse livro e eu me emocionei demais, porque o título da história era, vocês podem conferir, eu não lembro a página, mas está lá, diz assim: a Gospa diz que quanto mais filhos, melhor. E nessa história ela relatava o medo que nós devemos perder de ter filhos hoje, de ser uma família numerosa, que é o desejo de Deus para as famílias. Então eu me senti assim muito lisonjeada com essa palavra que eu abria, que eu lia. E a viagem dentro da cidade foi de gratidão em gratidão. Nós tivemos uma audiência convítica e a gente não compreendia, ela falava em croata e depois ela falava em italiano também. Mas não era o que ela dizia, mas era a maneira como ela se comportava, a maneira como ela sorria, a maneira como ela gesticulava, a paz que ela irradiava, falava mais alto do que todas as palavras que ela estava dizendo, porque na verdade ela estava fazendo um resumo da mensagem de Medjugorje, que é: Nossa Senhora vem pedir ao mundo a paz. Ela diz que não haverá paz se não houver conversão. E para haver a conversão é preciso haver a oração e o jejum. Então esse é um grande resumo que ela fazia das mensagens. E na oração ela falava das 5 pedrinhas, que são, assim como o Davi pegou 5 pedrinhas do regato e com uma apenas ele derrubou um gigante. Nossa Senhora pede para nós nos armarmos das 5 pedrinhas, que isso é a espiritualidade do carisma Rainha da Paz. É o jejum, às quartas e sextas, o rosário, a oração do rosário diariamente, a Eucaristia diariamente, receber Jesus na Eucaristia diariamente, a leitura da palavra diária e a confissão mensal. São os pedidos de Nossa Senhora em Medjugorje para nós. Além do mais, o carisma Rainha da Paz, ele tem como herança de Medjugorje, como espiritualidade de Medjugorje, a revisão noturna nasceu de um pedido de Nossa Senhora de Medjugorje. Todos os anos nós devemos finalizar o dia
com Deus no coração. Ela pede para que a gente amanheça com disposição para rezarmos. Temos também a bênção especial que nós costumamos dar uns aos outros, que é a cruz traçada na cruz, na testa, dizendo as palavras: eu te abençoo com a bênção especial e materna de Nossa Senhora Rainha da Paz. Então, todos esses pequenos pedidos de Nossa Senhora se construíram a espiritualidade do carisma Rainha da Paz, que você está sendo convidado a viver. Então, eu quero dizer para você que nosso carisma, no nosso carisma nós estamos diante da cruz de Jesus, de pé. Jesus é o centro do carisma. E a cruz para nós, ela se identifica com a Eucaristia, porque a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus, assim como na cruz nós vemos o corpo e o sangue de Jesus. Então, cada vez que nós olhamos para o Santíssimo Sacramento, nós visualizamos Jesus na cruz. E contemplar o Santíssimo Sacramento para nós, cada dia se torna mergulhar num mistério que não tem assim uma explicação. Nós podemos viver, sentir, experimentar na nossa vida o que Deus é capaz de realizar em nós, o que Deus é capaz de realizar em você, quando um povo se coloca em oração. E em oração diante do Santíssimo Sacramento. Então, uma das tônicas mais fortes de Nossa Senhora em Medjugorje é a oração. Eu convido você que está iniciando o vocacional a ter coragem de romper com todas as estruturas desse mundo que nos aprisiona com uma frase: não tenho tempo para rezar. E quando nós encontramos um grande amor, quando nós nos apaixonamos por um grande amor, nada segura a gente. Nós descobrimos formas e maneiras para nós estarmos com esse grande amor. Assim é o rezar, é a oração do Rainha da Paz. São pessoas tão apaixonadas que elas transpõem obstáculos enormes para não deixar de se encontrar com o seu amado, que é Jesus Cristo. Seja de madrugada, seja como for. E na minha história de vida de mãe de 9 filhos, teria muita desculpa para dizer que não tem tempo para rezar. Foi uma luta e um combate desde 82 para ter vida de oração constante, 1982. E em 2001 Deus me deu um grande presente, que eu era uma professora, eu ensinava, e uma mãe de 9 filhos precisa trabalhar para sustentar a casa. Mas o Senhor me chamou para que eu deixasse tudo para cuidar das coisas dele. Em 2001 eu deixei o colégio em que eu trabalhava, e era através desse colégio que eu colocava meus filhos para estudar. E foram de novo milagres por cima de milagres. Para a freira me liberar, porque ela queria muito meu trabalho no colégio, eu precisei usar os mesmos termos que ela usou quando ela deixou a casa dela para ser freira. Eu dizia para ela: você se lembra quando Jesus lhe chamou? Você não podia se dar pela metade, você tinha que se dar inteira. E naquele ano de 2001, eu deixei de trabalhar para poder ter mais tempo de rezar. Nossa Senhora em Medjugorje, ela conseguiu fazer com que a cidade só abra as lojas de manhã até as 3 horas, para que o povo vá para a igreja rezar. Então a oração é uma prioridade na nossa vida. A oração é uma prioridade no carisma Rainha da Paz. Sem oração, a gente pode fazer o maior show, pode fazer o melhor encontro, pode fazer o maior evento, mas não produz fruto, é uma coisa estéril, como um show que a gente vai e depois esquece o que foi falado lá, o que foi dito lá. Quem fecunda a nossa vida apostólica, quem fecunda a nossa vida pessoal é a oração. E Nossa Senhora vem dizer isso aos nossos ouvidos: rezem, rezem, rezem. Quantos anos ela diz isso, né, gente? E rezar para nós não seja um peso, não seja uma obrigação, de jeito nenhum. Você já ouviu alguém dizer que tal é obrigado a se encontrar com quem está apaixonado? Isso nem existe, porque é uma verdadeira alegria. É um verdadeiro superar os obstáculos para estar com a pessoa com quem a gente está apaixonado. E
oração no Carisma Rainha da Paz é o encontro de duas pessoas apaixonadas, Deus por nós e nós por eles. E além desse benefício pessoal que a oração nos traz, ela volta para a humanidade em forma de graças derramadas sobre o mundo, porque uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. Então, convido você a ser um homem e uma mulher de oração, na adoração ao Santíssimo, para que o seu fazer, o seu apostolado, a sua missão, o seu ministério seja um transbordamento do que você viveu na sua vida de oração. Eu desejo que Deus abençoe vocês. Eu desejo que vocês sejam as pessoas mais felizes do mundo por terem acertado na loteria esportiva de mais valor do mundo, que é ter um encontro com Jesus Cristo. Descobrir uma mãe que nos ama, que nos ampara na caminhada, que intercede por nós, que nos leva até Jesus, que é Nossa Senhora em Medjugorje. Deus abençoe vocês. Eu desejo de novo que a bênção especial e materna de Nossa Senhora Rainha da Paz fique com vocês e esteja com vocês. Amém?